Olá, gente querida. Esse é o segundo vídeo da nossa aula da primeira e segundas de Pedro, duas cartas que o apóstolo escreveu. Ainda falando da primeira epístola de Pedro, nós estávamos aqui falando sobre a submissão, se a salvação é a base, é o fundamento do crente para suportar o sofrimento, a submissão é o modo pelo qual ele vai passar esse sofrimento, Como cidadão, ele vai ser submisso aos governadores. A maioria da igreja era composta de escravos que precisavam obedecer aos seus mestres. A maioria da igreja ela é formada de mulheres casadas que não têm o esposo crente ali do seu lado para ambos trilharem os caminhos do Senhor juntos. Infelizmente não. E como é que elas vão ganhar os seus maridos? É pregando? Não, diz Pedro que não, sendo submisso. Submissão não significa dizer que a mulher é inferior ao homem, porque essa submissão aqui não está falando da mulher ser submissa ao homem, está falando da mulher casada ser submissa ao seu marido. O homem, ele não pode parar uma mulher na rua qualquer e dizer: você tem que me obedecer porque eu sou homem e você é mulher. Isso não existe. Submissão é a economia de duas pessoas que estão andando no mesmo caminho, e uma delas vai ter a responsabilidade maior de ser o guia, de ser o cabeça, Então, é nessa economia aí que precisa haver submissão. Não significa que este é inferior àquele. Os jovens, eles precisam ser submissos e respeitarem os mais velhos, Eu lembro-me aqui de um testemunho de um jovem crente, e jovem na fé também, que ele foi aconselhar-se conversar com o irmão já maduro, e ele disse o seguinte: olha, eu estou tão feliz com Jesus que eu penso que seria capaz de enfrentar leões por amor a Jesus. Aquele irmão ancião, maduro na fé, disse: olha, começa sendo fiel nas pequenas coisas, porque você sendo fiel nas coisas pequenas, você vai recebendo graça e mais graça para as batalhas maiores. Então, irmãos, por que não sermos fiéis a Deus, sendo submisso, respeitando os mais velhos, começando em casa, nos nossos relacionamentos, respeitando o cônjuge, respeitando o pastor dentro da igreja, porque aí a fé de Deus ela vai superabundando e a nossa fé vai se fortalecendo, para que a gente possa, porque a maturidade, gente querida, é o modo pelo qual a gente vai passar o sofrimento e vencê-lo, Então a gente tem aqui um resumo da primeira carta de Pedro, e eu queria passar agora para um slide que vai nos falar sobre a segunda epístola de Pedro. E eu tenho aqui um slide que nos mostra uma construção, uma casa, a gente poderia chamar ela de a casa da fé. Ela tem o fundamento da fé, é uma casa que está fundada e tem o seu fundamento em fé. Depois da fé você vai crescer em esperança, chegar ao amor e um dia para a glória, descansar na glória com o nosso amado Jesus. Muito bem, então a segunda carta de Pedro, ela tem um tema diferente da primeira. A primeira, nós relembramos os irmãos de que Pedro escreveu essa carta para preparar a igreja para o sofrimento que ela haveria de passar naqueles dias. Há alguns anos, acho que uns 2 mais ou menos, ele vai escrever para os mesmos leitores uma segunda carta, falando de um outro problema. Lembra lá nos evangelhos que Jesus disse: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos, Você vai ter que apacentá-los.
E Pedro, ele fez isso. E nessas cartas aqui, elas são escritas nesse tom pastoral, de alertar, de proteger, de alimentar a fé, não é? Então, Pedro vai estar dizendo, nessa segunda carta, de um segundo problema. Porque o primeiro, ele vinha de fora da igreja para dentro. O segundo problema, ele nasce dentro da igreja. Qual é o segundo problema? Dos falsos mestres, daqueles que infiltram dentro da igreja e começam a desestruturar a fé dos irmãos, acabar, destruir, desvirtuar, né? E a gente sabe que isso é feito, gente, isso é feito de 3 modos, ou talvez 4. Como? Olha, se você corrompe a crença, né, a doutrina, o ensinamento bíblico, você corrompe o credo, vamos assim dizer, você vai gerar o quê? Você vai gerar um caráter corrompido, uma igreja corrompida no seu caráter. Tá? E aí, o outro mal em seguir dos falsos mestres é justamente dar à igreja uma visão sentimental da graça de Deus. Ou seja, Deus te ama, não importa o que você faça. Mesmo no pecado, Deus vai te amar. Essa é uma visão errada. Então, você dar à igreja um ensinamento das doutrinas corrompidas e que depois você passar para a igreja uma visão sentimental da graça de Deus que não existe. Depois você passar uma visão para a igreja da pessoa de Jesus, uma visão sincretista da pessoa de Jesus, ou seja, colocar Jesus no mesmo nível dos fundadores de religião, no mesmo nível de Maomé, de Buda, né? Dizer que Jesus não é o caminho, mas ele é um caminho, tá? Então hoje a gente está vivendo nesse relativismo, que você não pode dizer que a sua fé é melhor do que a outra fé. Você não pode dizer que o seu caminho é o único correto. Tá? Você não pode dizer que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Então, todos esses erros aí vai fazer o quê? Olha só, pense comigo. Se você corrompe a doutrina bíblica, você vai gerar o quê? Você vai gerar uma fé corrompida. E uma fé corrompida vai gerar o quê? Um caráter corrompido. Ou seja, a pessoa acha que pode sair de um motel e ir para a igreja participar da ceia do Senhor. Aí você vai ter um caráter corrompido, né? Aonde vai a imoralidade graçar no meio da igreja, entre os cristãos. Por quê? Porque tem uma visão sentimental da graça de Deus. Não importa o que você faz, não importa quem você é, que Deus vai estar te amando e vai estar te abençoando de qualquer forma. E ainda os falsos mestres vão passar essa visão sincretista de Jesus, ou seja, e isso vai gerar o quê? Uma doutrina corrompida, vai gerar um caráter corrompido, que vai gerar uma igreja aonde vai ter uma conversação corrompida, uma igreja que não obedece ao pastor, que não obedece à autoridade, tá? E é exatamente hoje o que a gente está percebendo. Eu acho que a segunda carta de Pedro, ela tem sido muito atual para nós, porque a segunda carta de Pedro, ela nos alerta acerca dos falsos ensinamentos que a gente está vendo hoje aí, de ministérios, de igrejas que estão abrindo portas todos os dias e fazendo ali do povo de Deus um mercado e fazendo do púlpito um balcão aonde eles negociam, né? E não falam a verdade. Você vê hoje que ninguém mais, ou quase ninguém mais, eu não posso fazer injustiça aqui aos verdadeiros pastores e mestres e pregadores da palavra de Deus,
porque eles existem e estão aí pregando, fazendo a obra de Deus com honestidade, com sinceridade, fiéis ao seu chamado, àquele que os chamou, fiéis aos parâmetros da palavra de Deus. Mas há aqueles que também estão aí em abundância e que estão pregando uma doutrina corrompida, uma graça sentimental de Deus, né? Que Jesus não é assim o único caminho, que não prega contra pecado, que não prega sobre a esperança do céu, e assim vão mercadejando o povo de Deus através da palavra de Deus, né? Que na verdade não é palavra de Deus, mas é um outro evangelho. Então, posto isso, nós vemos que Pedro alertou a igreja acerca deste mal. E como eu estava dizendo, talvez a segunda de Pedro, ela é muito atual para a igreja brasileira. A igreja brasileira que hoje está aí, hoje no Brasil é pregado um evangelho aguado, um evangelho de uma graça que parece mais graxa do que graça, né? Então, eu quero dizer que talvez a primeira de Pedro, que alerta para um sofrimento que haverá de vir, ela terá o seu momento, né? Terá o seu momento. Mas então, vamos ver aqui nesse gráfico, nesse slide, melhor dizendo, a estrutura da segunda de Pedro, tá bom? Pedro vai falar que a nossa casa espiritual, ela tem o fundamento da fé e começa como? Começa com o arrependimento, após o arrependimento o batismo, e aí o receber do Espírito. Então você crê subindo esses degraus aqui, ó, do arrependimento, do batismo e da recepção do Espírito Santo. Então Pedro vai dizer que a nossa fé, ela começa assim. E aí você então vai entrar na casa. Você vai entrar na casa e você vai encontrar aqui nesse piso, você não vai chegar aqui e sentar no sofá, tá? Você não vai relaxar, você não vai deixar de crescer. Você vai, aqui há uma outra escada e você vai crescer em virtude, em conhecimento, no autocontrole, na paciência, na piedade e na fraternidade, né? E isso vai ser o quê? O crescimento em esperança. Você une a fé à esperança e vai chegar no andar de cima, certo? É o seu viver em amor, porque você está crescendo, você está produzindo, você está amadurecendo, porque a maturidade é o remédio contra o falso ensinamento, porque o cristão que creu, mas não cresceu, ele vai ser uma presa fácil. Se ele não subir essa escada, ele vai continuar aqui, muito provavelmente ele vai sair pela porta do fundo por causa dos falsos ensinamentos. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, contra falsos ensinamentos. Então é preciso continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos vencer os falsos ensinamentos. Deus nos guarde de cairmos da graça, né? E de nós chegarmos no juízo e não irmos para a glória, mas cairmos da graça, né? Então, quando nós chegarmos aqui, nós estaremos vivendo uma vida na plenitude da fé, esperança e amor, e aí nós alcançaremos a glória. Graças a Deus por isso. Então eu gostaria, meus amados irmãos, de alertar a igreja para ler a segunda epístola do apóstolo Pedro. É uma carta propicíssima para os dias em que nós estamos vivendo. Leia, estude, aprenda, busque discernimento de Deus na palavra, para o que nós estamos vendo acontecer no rádio, na televisão e até nos púlpitos das nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós
e que nós possamos ouvir este sábio apóstolo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe os futuros pastores.